conversa. Estão vendo minha tela aí já, não estão? Aham. Sim. Beleza. Galera, confere, foi aqui que a gente finalizou, certo? Não foi isso? Foi mesmo. Beleza. Aí eu ia botar aqui, eu já ia começar o neodarwinismo, galera, mas, na verdade, vou fazer uma parada antes aqui. A gente falou do darwinismo, né? A gente acabou Ah, não, falando da seleção natural, né? Isso, beleza. Só que aqui, pessoal, tem uma observação, vamos acrescentar uma observaçãozinha aqui. Olha só, existem, na verdade, tipos de seleção, ok? A gente pegou o conceito, né, de seleção natural. Qual é o conceito, galera? Qual é o terceiro ano? Como é que a gente conceitua a seleção natural? Eu não lembro o conceito certinho, mas é os que são mais adaptados ao ambiente, vivem mais e essa vai para frente. Ah, mas vai para frente por quê? Vive mais, o que tem a ver viver mais? Tem mais chance de reprodução. Isso aí. Sucesso reprodutivo é maior, né? Exatamente isso. Dentro nesse contexto, galera, a gente tem 3 tipos de seleção natural, beleza? Ela pode ser do tipo estabilizadora. O que é uma seleção estabilizadora, pessoal? É aquela seleção em que o fenótipo mediano ele é favorecido em detrimento dos fenótipos de extremo, tá? Como assim, né? Como assim? Por exemplo, vamos supor o seguinte, vou botar aqui um gráfico. Te travou tudo aqui. Travou tudo? Tá ruim, galera, a transmissão? Tá dando umas travadinhas, mas mais ou menos. Tá dando umas travadas? Espera aí, então, rapidinho, já volto. Tá mutado, professor. Melhorou agora, pessoal? Oi? Melhorou Acho agora? que parece que sim. Aí vocês me avisem aí, beleza? Eu vou seguir aqui e vocês me falem se tiver ruim, que eu tento trocar a rede de novo aqui. Então, olha só, a gente estava falando o seguinte, que existem 3 tipos de seleção natural, tá? Tem aquela seleção natural que a gente chama de estabilizadora. Aí eu falei assim, ó, a seleção estabilizadora é aquela que favorece o fenótipo intermediário em detrimento do fenótipo de extremo. Por exemplo, vamos supor, aqui é número de indivíduos, né? Então, aqui, número de indivíduos, ok? E aqui, fenótipos. Aí, vamos imaginar o seguinte assim, ó. Aqui eu tenho menos alguma coisa, aqui eu tenho mais alguma coisa, e aqui eu tenho mais ou menos alguma coisa. Altura, sei lá, tamanho, comprimento, velocidade. O fenótipo em si não faz muita diferença, né, do que é que a gente está falando, tá bom? Aí a curva
dos indivíduos aqui vai se comportar desse jeito aqui, ó. Os indivíduos que apresentam o fenótipo intermediário são os indivíduos que vão prevalecer na população. Beleza? Então, aquele indivíduo, mais ou menos alguma coisa, é que vai se apresentar em maior quantidade dentro da população. Tranquilo? Ou não? Sim. Tranquilo, né? Tranquilo. Beleza. Tem a seleção natural, que ela é chamada de direcional. Ela é chamada de direcional. E ela também pode ser chamada de sexual. Ok? Direcional ou sexual. Ok? Por exemplo, assim, nesse caso, você vai ter uma prevalência de um dos dois fenótipos intermediários. Nossa, tá ruim de fazer isso aqui hoje. De um dos dois fenótipos intermediários, ok? Ou seja, é o mais alguma coisa ou menos alguma coisa que vai apresentar uma maioria na população. Sempre o gráfico vai ser fenótipo em relação ao número de indivíduos, tá bom? Aí eu não vou repetir aqui. Então, por exemplo, assim, você pode ter esse padrão de curva, ou o contrário, né? Ou o contrário. Você pode ter esse padrão de curva. Em ambos os casos, galera, o que eu estou mostrando para vocês? Em ambos os casos, eu estou mostrando para vocês que o fenótipo de extremo, aquele mais alguma coisa, aquele menos alguma coisa, é que está sendo favorecido em relação aos demais fenótipos. Vamos pegar alguns exemplos, só para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, assim, ó, vamos imaginar uma região que você tenha lá uma população de aves, por exemplo, tá? Nessa população de aves, nessa região, a quantidade de comida é uma quantidade relativamente pequena. Aí você vai ter indivíduos grandes, aves pequenas, aves de tamanho médio, etc. Aí vamos imaginar que você tem ali os machos, os territorialistas, né? Então tem os machos grandes, machos médios e os machos muito pequenos. Se o lugar carece de comida, para o macho grande, isso é um problema. Concorda comigo? Porque quanto maior você for, maior é a sua demanda. Num lugar que falta comida, isso é uma desvantagem. Concordam? Certo. Se você é pequeno demais, você não vai conseguir proteger um território para atrair as fêmeas e se reproduzir. Então, também é desvantagem. Então, nesse caso, as aves que terão, em princípio, o melhor desempenho são aquelas aves de tamanho intermediário, que elas conseguem disputar, manter o território, e não precisam de tanta comida assim. Faz sentido o que eu estou falando? Vai. Sim. Nossa Senhora, o que houve? Quem está bravo? Quem é que está bravo assim, gente? Acho que é a mãe de Ashley. Foi a mãe de Ashley que está brava assim? É porque a cortina aqui da cozinha tava batendo por causa do vento, tava fazendo uma barulho e ela se estressou assim do nada. E foi na hora que eu liguei o microfone, né? Que eu abri. Não, Desculpa, tá de boa. professor. Nada, tá de boa. Professor, acho que o exemplo tá no lugar errado. Ou não? Não, não tá não. Não? Esse aqui mesmo. Ok. Tá. Então você estava dando exemplo 1, seria isso? Do 1, isso. Tá Então dando beleza. exemplo do 1. Ó, uma região com pouca comida e a gente está pensando em aves. Beleza? Então, nesse caso aqui, os machos
os machos com tamanho intermediário é que teriam vantagem. Então, provavelmente, a população flutuaria igual a curva que eu mostrei. Os machos médios são maioria, porque eles vão se reproduzir mais, né? No segundo caso, na direcional, vamos pegar um exemplo assim, quer ver? 2 exemplos. Leões. Para que o leão se reproduza no terceiro ano, ele precisa fazer o quê? Encontrar uma leoa. Sim, mas leões vivem sozinhos? Não, Eles vivem em vivem. bandos. Vivem em bandos. E os bandos estão dentro de um território. Para que o macho possa se reproduzir, ele tem que conquistar aquele território. Ele tem que expulsar o macho dominante primeiro, para depois poder acasalar com as fêmeas daquele bando, né? Quem perde ou ganha território é sempre o macho. As leoas são residentes permanentes. As leoas e os filhotes são residentes permanentes. Esses são os machos que vão ficar disputando o território ali. Então, imagina, o macho ele vai ter que entrar no território, desafiar o ou os leões dominantes e colocá-los para correr. Então, ele precisa ser grande, forte, agressivo, ele tem que ser mais tudo, ele tem que ser o mais forte, o maior, o mais agressivo. Então, quando você olha um leão macho, ele tem lá seus 250, 280 quilos, enquanto uma fêmea tem uns 100 quilos a menos, pelo menos. Né? Tem uns 180, 170 quilos só. E aí, o que você vê claramente aí? Você vê uma seleção natural que é do tipo direcional ou sexual, né? Porque está envolvendo disputas para acasalar. Então, os machos, nesse caso, acabam ficando maiores. Tudo bem? Fez sentido? Fez. Sim. Mas aí Beleza. seria a linha vermelhinha do gráfico, né? A azul é outro caso. Não, é o contrário. É o Ao maior, o contrário? mais próximo do zero é o menor, né? Agora eu não entendi. Não, porque aqui, ó, é como se fosse assim, ó. Aqui são os menores. Aqui são os médios. E aqui são os maiores. Ah, tá. Eu achei que fosse o contrário. Então, quanto mais próximo do zero, menor, né? Ou Ah, menos tá. alguma coisa, né? Beleza. Agora, por exemplo, assim, como regra geral na natureza, galera, as fêmeas são maiores. A regra geral é a fêmea ser maior. Até porque é a fêmea que cuida do filhote, é a fêmea que alimenta o filhote, que protege o filhote. Então é bem assim, normal esperar que fêmeas, de modo geral, sejam maiores. Agora, imagina o seguinte: aranhas. As fêmeas são maiores. E em aranha, pessoal, o canibalismo é comum. A aranha come qualquer coisa que se mexa. Qualquer coisa que se mexa, que ela consiga pegar, ela come. Inclusive o macho. Lembra da historinha da Viúva Negra? A Viúva Negra recebe esse apelido, mas esse é um comportamento que toda fêmea de aranha tem. Toda fêmea de aranha, se o macho der mole, ela mata e come o macho. Então, dentro desse contexto, o que acontece? As aranhas macho, elas são extremamente pequenas. Justamente para quê? Para que elas possam copular com as fêmeas sem que as fêmeas a percebam. Então, ela literalmente vai lá, acha a fêmea, fertiliza a fêmea nem percebe, tipo, amanhece grávida, entendeu? Amanhece grávida do Espírito Santo, assim, sabe? Ela nem vê quem foi o macho. Porque se ela tivesse visto, ela matava. Então, nesse caso, quem foi favorecido? Os menores. Porque os maiores acabam morrendo antes de chegar à vida reprodutiva. Entendemos? Entendemos. Sim. Tranquilo? Beleza. E a gente tem uma terceira situação. A gente tem uma terceira situação que é uma seleção natural do tipo disruptiva.
Essa aqui, galera, ela favorece os dois extremos. Então, ó, a estabilizadora favorece o intermediário. A direcional, um dos dois extremos. E a disruptiva, os dois extremos são favorecidos em detrimento do fenótipo intermediário. Tá? Então, quando você coloca isso aqui num gráfico, a curva ela se apresenta desse jeito aqui, ó. Você tem essa condição, esse padrão de curva aqui, ó. Você tem muitos indivíduos nos dois extremos e poucos indivíduos com fenótipo intermediário, tá? Como é que seria aqui, né? Lembrando que os valores maior, menor, número de indivíduos, fenótipo, é o mesmo para os três gráficos, tá? Uma situação aqui que se apresentaria dessa maneira, por exemplo, quer ver? Vamos imaginar uma situação assim, ó. Você tem inicialmente uma floresta onde se inicia uma atividade mineradora qualquer, tá? A gente sabe que a atividade mineradora ela gera refúgio, não é? Gera o quê? Gera refúgio, resíduo, resto. Ah, sim. Tá. Tá? Ela gera algum tipo de resto que normalmente é tóxico, né? Nós somos provas vivas disso, né? O estrago lá que aquela barragem Mariana fez com a bacia do Rio Doce, por exemplo. Vamos imaginar, deixa eu apagar aqui para mostrar. Vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Não é para ter apagado tudo, não, mas tá valendo. Ó, vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma floresta. Vamos pensar na Vale mesmo. Tem uma floresta, ela vai lá para a Amazônia e começa a explorar algum tipo de mineral. Então, eu tinha lá uma floresta, aí ela começou a explorar lá o mineral e tal, não sei o quê, e aí começou a gerar resíduo, e, obviamente, esse resíduo tem que ser armazenado em algum lugar, correto? Correto. Beleza? Então, óbvio, normalmente, esse resíduo é armazenado próximo da própria mina, né? Então, vamos supor que a mina foi sendo escavada e esse resíduo foi sendo armazenado aqui. Ora, se esse resíduo foi sendo armazenado aqui, da atividade mineradora, e ele tem um efeito tóxico sobre as plantas ali do entorno vão acabar morrendo. Concordamos? Sim. Aí aqui, ó, vamos supor, aqui está lá a mina, né, que foi construída, tal, não sei o quê, e os resíduos estão sendo jogados ali. Na hora que eu quero que isso aconteça, ele não faz. Aí quando eu não quero, ele faz. Aí está aqui. Aí a vegetação que estava ali onde eu joguei o refúgio começa a morrer. Beleza. Mas as árvores demais estão vivas. E se elas estão vivas, semente para cá, semente para lá, e está caindo semente em cima desse monte de resíduo aí. Como o resíduo é tóxico, a maioria das sementes, ao cair em cima dessa pilha de refúgio, morre. Não vai conseguir germinar, né? Então, as sementes vão morrer. Só que a reprodução por sementes, ela é uma reprodução sexuada. Como ela é uma reprodução sexuada, os indivíduos que caem aí nas sementes, vocês sabem que dentro de uma semente tem uma planta neném, correto? Então, os indivíduos que estão caindo ali são diferentes entre si. E, eventualmente, o que pode aparecer? Pode aparecer uma plantinha mais cascuda, uma plantinha mais resistente, uma plantinha mais tolerante àquela condição. E essa plantinha, ela vai conseguir germinar, crescer e se reproduzir. E gerar mais sementes que vão poder cair aqui e se reproduzir mais. E aí, ó, eventualmente, o que vai acontecer sobre aquele ambiente que até então estava disponível para ocupação,
eu vou ter uma população de indivíduos totalmente tolerante àquele resíduo. Concorda comigo? Sim. Então, eu tenho Sim. aqui, ó, indivíduos muito tolerantes, crescendo diretamente sobre a pilha, que era o lugar que estava disponível, e ao redor eu tenho indivíduos nada tolerantes. E se o resíduo cai ali, eles morrem. Então, eu tenho dois extremos, eu não tenho mais ou menos tolerante. Ou ele é tolerante ou ele não é tolerante. Então, aqui eu tenho uma seleção do tipo disruptiva. Eu favoreci os fenótipos intermediários, ou os fenótipos de extremo. Fez sentido? Fez. Nenhuma pergunta, nada? É de boa. Tá de boa. Beleza. Ô, professor, Fala, Davi. Aliás, Davi, pode... deixa eu falar uma coisa antes aqui. pode falar? Galera, eu combinei com o terceiro ano de eletro que a próxima prova vai ser oral, beleza? Aí para vocês também. Espera, Tá bom? que? Como assim, oral? Defina. Uma oral, arguição, eu e você, assim, ó, conversar sobre, entendeu? É péssimo, eu não gostei. Pode mudar. Entendeu? Muita pressão, eles. Ah, não, é. Não, aí a gente faz assim, ó, a gente cria 2 meets, aí a gente faz um meet só para o momento da arguição. Então, vamos supor, tá no horário da Emanuele, então vocês ficam aí nesse meet aqui, eu e a Emanuele vamos para o outro, a gente troca uma conversa rapidinha, 5 minutinhos, aí eu libero a Emanuele, pego o outro aluno e por aí vai, beleza? Ó, Enes, tô te avisando, eu vou gaguejar, tá? Porque eu fico nervosa, eu não funciona bem sob pressão, não, tá? Depressão psicológica, isso vai dar errado. Meu microfone vai estar quebrado no dia, professor. Ó, já se prepara, Eu beleza? vou estar doente, se pá, vou estar doente. Não tem problema, a gente marca para outro dia, isso é tranquilo. É oral mesmo, as perguntas vão variar, então a participação de vocês, ó, a turma de vocês é a maior que eu tenho. Tá vindo metade da turma, não, vocês têm que começar. Mas então você tem que favorecer quem tá vindo. Então, Vocês quem estão tá vindo aqui. por bem, vão vir por mal. Verdade. Tá Não todo vem, dia não eu vem. aqui conversando com você. É verdade, reconheço. Aí eu já faço, você deixa a pergunta mais fácil para você, entendeu? Ah, gostei. Obrigado. Então a lógica é essa aí. Fala aí, Davi, te interrompi, diga lá. Até esqueci, professor. Ai, para de show, Davi. Fala aí. Você ia perguntar o quê? Tá bom. Poderia se concluir assim, então, que as árvores que são menos tolerantes deixariam de existir com o tempo? Assim, Não. Porque nesse caso aqui, o que está impedindo a árvore é uma característica fenotípica de uma situação específica. Ó, tem um monte de refúgio que matou quem estava ali. Aí, para crescer ali, tinha que ter um grau de tolerância muito alto. Aí, aquela geração que conseguiu, não é que ela vai fazer com que a outra suma, não é isso. Ela vai ocupar um espaço que está disponível, que era a montanhazinha aqui de resíduo. Entendeu, cara? Entendeu, Davi? mais ou menos, entendi. Tipo assim, Davi, ó, o que impede a planta de ocupar essa montanhazinha aqui, ó, em azul? É a toxicidade. Mas isso impede a planta de estar no lugar onde o resíduo não se encontra? Não impede, não. Mas e se esse resíduo se espalhar aí, poderia causar isso? Beleza, sim, poderia. Poderia dificultar ali, poderia. Mas a gente está pensando assim, numa situação tipo da barragem, né? Que o refúgio está preso numa área lá. Ou deveria, pelo menos, né? Tá, então agora entendi. Beleza? Algo mais?
Mas, tipo, não teriam indivíduos meio tolerantes no meio dos nada tolerantes? Porque Não, não dá. não, porque aquele resíduo ali, ele nunca esteve lá, no meio dos não tolerantes. Como o resíduo nunca esteve lá, essa característica de tolerância, ela não teria aparecido anteriormente. Ah, tá. Vamos dizer assim, né? Não é que não teria aparecido, não teria sido selecionada, né, anteriormente. Beleza? Beleza, beleza. Galera, o neodarwinismo é o darwinismo, só que com com agora as questões moleculares envolvidas, tá? Então, se mantém a ideia da seleção natural de Darwin, só que a seleção natural, como eu falei com vocês, ela é a ferramenta. A ferramenta que vai trabalhar sobre o quê? É uma pergunta, terceiro ano. A seleção natural é exatamente sobre uma variabilidade de fenótipos. E aí, o que o neodarwinismo explica? Ele explica a origem dessa variabilidade. Essa variabilidade, ela decorre de quê? Primeiro, a recombinação gênica. O principal fator, sem dúvida, é a recombinação gênica. Lembrando, pessoal, que a recombinação gênica envolve duas situações. A meiose, na produção de células reprodutivas, porque tem a ocorrência do crossing, lembra desses nomes? Sim. Então, quando o indivíduo produz gametas, ele produz gametas diferentes, recombinantes, por conta do crossing, e a própria reprodução sexual, né, propriamente dita, a fecundação, que aí você vai juntar gametas de dois indivíduos, formando um terceiro indivíduo inédito, vamos dizer assim. Tá? Então, essa variabilidade vem daí. E a outra causa de variabilidade, que não é tão importante quanto a primeira, são as mutações gênicas. Lembrando, pessoal, quando a gente fala de mutação... O que é uma mutação gênica, terceiro ano? Eu lembro que é aleatório, né? Mas o que é? O que é a... Cromossomos? Não ouvi? Alteração no número de cromossomos? Não. Aí é uma anomalia cromossômica. Deixa eu só parar aqui de apresentar um pouquinho. Ah. Aí é uma anomalia cromossômica. Raquel, tá aí? Acho que não. Tá não, né? Clara, vou mandar um material para você, você manda para a turma. Eu vou botar no AVA também. Pode ser, Clara? Pode ser. Vou mandar lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Perdi o que eu estava falando, esqueci. O que é a mutação gênica? Isso, então vai lá. O que é a mutação gênica, galera? Isso que Emanuele falou, salvo engano, é uma anomalia, uma mutação cromossômica. Professor, a Camille colocou no chat alteração na estrutura do DNA. Mas em que estrutura? Claro, eu mandei aí, você encaminha para o pessoal, por favor. Beleza. Como assim? Em que estrutura do DNA? Deixa eu ver se ela escreveu aqui. Hein, Camille? Fala aí, que estrutura? Vou ajudar, para poder adiantar aqui um passo, vou ajudar. Na sequência de bases. Mutação genética é uma alteração na sequência de bases nitrogenadas, beleza? Alterar cromossômica é mutação cromossômica, ou anomalia cromossômica. Aí, lembrando, igual a Clara falou, mutações são extremamente raras, até porque nós temos mecanismos de reparo. Então, mutações são raras e são muito discretas.
né? Para que as mutações efetivamente façam algum efeito, eu preciso que várias mutações se acumulem ao longo de milhares de anos para fazer diferença. Tranquilo? Então, a única diferença do darwinismo para o neodarwinismo é que o neodarwinismo complementou a teoria de Darwin. Explicou o que Darwin não tinha condições de explicar, porque na época não se sabia nada de genética, nada de DNA, nada disso, tá? Tanto é que Darwin ele usa Lamarck na sua explicação, tá? Na explicação dos caracteres herdados, né? Ele acaba falando que características adquiridas eram herdáveis, né? Eram passadas e tal. Então ele acaba usando Lamarck e erra, mas assim, sem saber nada de DNA no momento. Tranquilo aqui? Tranquilo. Professor, Pode falar. quando você falou de mutação gênica, seria uma alteração nos genes, nas bases nitrogenadas, ativas e aquele negócio de ativa e não ativa, seria tipo isso? Não, tem que ser na parte que seja Tem que ser gene, na né? parte ativa. Porque senão não faz diferença. Entendi. Inclusive, mesmo que seja na parte ativa, pode não fazer diferença, certo? Quem é que consegue Ô, explicar Enes, essa última frase? eu ia pedir para você. Você falou que a gente tem mecanismos para reparar essas O mutações. DNA, isso. Que tipo de mecanismo seria? É porque, por exemplo, assim, quando você vai... A mutação, claro, ela acontece durante a duplicação do DNA. Beleza? Então, a célula vai se dividir, ela duplica o DNA né? E aí cada célula fica com o mesmo conteúdo de DNA, aquela coisa toda. Quando você tem uma mutação gênica, você altera a sequência de bases na duplicação. E aí o que acontece? Quando você vai duplicar o DNA, você tem uma enzima chamada de DNA polimerase que faz isso. Mas, na prática, existem 3 DNAs polimerases diferentes. Tá? Uma duplica e as outras 2 conferem o que a primeira fez. Então, por exemplo, assim, só para ilustrar, vamos supor, aqui tem uma fita DNA sendo construída, né? Não, vamos botar que aqui seja a fita original. Aí essa aqui é fita original, aí aqui tem A, aqui tem T, T, C, G, A. Aí na hora que vai construir a fita nova, pode acontecer de acontecer um erro e uma fita não correspondente, e uma base não correspondente ser colocada. Então, por exemplo, assim, T, A, aí aqui coloca um G, era para colocar um A. Aí G, C, T. Aí, ó, aqui eu tenho um erro, tá vendo? Aí o que acontece? Essas bases aqui, elas não são compatíveis. Aí vem uma outra, isso quem fez foi uma polimerase, passou a polimerase aqui, né? Vamos supor. Aí vem uma outra polimerase conferindo que essa aqui fez. Aí ela vem aqui, ó, tira esse G e coloca um A no lugar. Pronto, tá certinho agora de novo. Entendeu, Clara? Mas, Que Enes, incrível. Entendi. E na verdade a outra faz isso de novo. Então a chance de ocorrer uma mutação num eucarioto é muito baixa. E essa mutação fazer diferença é menor ainda. Tá bom? Fala, mas Emanuele. então, Beleza. o que ocorre, então? O que pode acontecer para espalhar? Por quê? Porque ele pode trocar, por exemplo, da fita original ao invés de trocar da fita complementar, por exemplo. Eu troquei o G de lugar, não foi? Uhum. Ele poderia ter trocado o T, que era certa. Aí tirava o T e colocaria o C. Aí a mutação permaneceria. Por exemplo, né? Por exemplo. Entendeu? Entendeu? E outra coisa, como eu falei, se a mutação, eu falei com vocês que 10% do nosso DNA é gene e 90% não. Então é muito mais provável essa alteração acontecer na parte que não é gene. Aí, ó, seria uma mutação totalmente inócua, né? Porque não faria a menor diferença. Só que ela também, quando acontece na parte codificadora, ela também pode dar em nada.
Por quê? Porque, se vocês se recordarem, o código genético ele é degenerado. Então, como ele é degenerado, códons diferentes podem corresponder ao mesmo aminoácido. Então, eu posso mudar uma base, mudar o códon, mas não o aminoácido. Então, eu mudo o genótipo, mas não altero em nada o fenótipo. Por exemplo. Deu para entender? Deu sim, massa, achei, inclusive. Aí, olha só, aí tem até uma história assim, que a gente até consegue enxergar isso na evolução, tá? Vocês entendem que a gente consegue verificar e conjecturar sobre, né, a diversidade de diferentes períodos da história do planeta, né, pela profundidade do estrato, por qual estrato eu estou olhando, né? Aí o que acontece? Você vê claramente que acontece isso aqui, ó. Vamos supor que a largura da linha é a quantidade de espécies, tá? Aí você vê fazer isso, ó. Tem um momento que explode a quantidade de espécies, a biodiversidade, aí depois ela vai diminuindo. Aí vai diminuindo, aí segue baixinho, aí daqui a pouco dá outra explosão. Aí dá outra explosão, aí depois vai diminuindo, e depois dá outra explosão. Isso é muito cíclico na história da vida no planeta. Você tem vários períodos da história do planeta onde você teve extinções em massa. E quando a gente pensa numa extinção em massa, galera, vocês imaginam o que causando? Mudança no ambiente? Mudança ambiental. Então, você tem aqui, por exemplo, você teve aqui, ó, um grande evento. Vamos pegar um exemplo assim, ó. O surgimento do gás de oxigênio numa atmosfera que era redutora, aí surge o gás de oxigênio. O gás de oxigênio é extremamente tóxico, mata quase todo mundo. Aí depois, entendeu? Aí depois você vai e tem uma mudança climática, uma era glacial se estabelece, a temperatura cai, aí morre geral, sobra só um pouco. Aí depois você vai e esquenta de novo, mata geral, sobra só um pouco. Então, toda vez que você tem grandes eventos, né, de mudanças ambientais, você tem uma extinção em massa decorrente. Seja por aparecer algum elemento que até então não existia, seja por uma mudança, um aumento de vulcanismo, de, sei lá, algum evento específico. Então, você sempre tem isso. E aí o ambiente vai selecionando aquelas variações que no primeiro momento estavam em baixa frequência e depois aumenta por conta da mudança no ambiente, por exemplo. Ô, professor, isso também pode acontecer pela extinção da espécie pela mão humana, certo? Pode não, já aconteceu, né? Aí, tipo, quando eles fazem aqueles programas para manter os poucos indivíduos que ainda estão sobrando, aí vão reproduzindo um com o outro, aí dá um aumento de novo e depois acontece de cair de novo, e vai fazendo essa escadinha, assim. Só que aí no caso humano, por exemplo, assim, não sei se eu conversei isso com vocês, tem uma espécie de ave chamada de ararinha azul. A ararinha azul é uma ave da caatinga, que na natureza ela não existe mais, foi extinta. Ararinha ou arara? Ararinha. A arara azul é aquela lá do Pantanal, aquela Sim. arara azul grandona. Que também está em extinção. Só que o risco dela é bem menor. A ararinha azul é da caatinga, é do semiárido. Entendi. Não é do Pantanal, não, é do semiárido. A ararinha azul, essa já foi, na natureza, ela já foi extinta. Tinha um último exemplar que era acompanhado por pesquisadores, não sei o quê, que desapareceu alguns anos atrás. Então, hoje, a gente já considera que a ararinha azul, na natureza, ela está extinta. E existem, no mundo, 70 exemplares de ararinha azul. E essas ararinhas azuis, elas estão todas aonde? Em zoológico. Inclusive, por exemplo, havia recentemente a Alemanha, se eu não me engano, mandou 5 ou 6 exemplares para cá, para o Brasil, porque eles já conseguem reproduzir lá, né? Aí mandaram para o Brasil para que a gente
tentar se reproduzir aqui e reintroduzíssemos a ararinha azul na natureza, porque na natureza ela não existe mais. E foi ação humana. Entendeu? Aí você tem várias espécies, né? Tem, por exemplo, na Austrália, na Nova Zelândia, teve aquele do lobo da Tasmânia, que foi extinto no início do século passado. Quando os ingleses começaram a colonizar essa região, né? Austrália, Oceania, Nova Guiné, Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné e tal, e começou a introduzir animais que lá não existia, boi, cachorro, gato, pássaros, etc. e tal. E aí o lobo da Tasmânia foi extinto, não existe mais, foi extinto no início do século passado. Acho que o último avistamento foi em 1920, 100 anos atrás. E daí para lá nunca mais viram esse bicho em lugar nenhum. Então já é considerado uma espécie extinta. E você não tem nenhum exemplar em zoológico, nada do tipo. Essa é uma questão até interessante de discutir, porque o zoológico, a ideia do zoológico é muito polêmica. Né? Assim, é impossível você não... Ainda mais quando você vai numa jaula de um primata, um gorila, um orangotango, porque a gente se reconhece muito nesses animais, né? Você olha para um chimpanzé, você olha para um orangotango, você olha para um gorila, as faces dele, né? A expressão do animal é muito familiar para a gente, por sermos primatas da mesma linha evolutiva. E aí, não sei vocês, mas dá aquela impressão que o bicho está triste. Vocês já viram um chimpanzé de perto, um gorila de perto, o orangotango de perto? Então, assim, ele sempre tem aquela expressão que nos é familiar para quando uma pessoa está entristecida, assim, tá down e tal. E por aí vai. Aí você vê o elefante preso, a girafa presa, aí você fica aquela polêmica assim, pô, mas não era melhor esse bicho estar na natureza, tal, não sei o quê? E aí, nesses momentos, que a gente vê a importância do zoológico enquanto instituição, que só existe ararinha azul hoje no mundo por causa de zoológico. Teoricamente, o zoológico ele pode ser usado para trabalho de educação ambiental, de sensibilização, entendeu? Então, assim, o zoológico é uma instituição muito, muito polêmica. Ou tem gente que odeia, ou tem gente que vê importância no trabalho lá realizado, entende? Assim, não é de todo ruim. Né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas, tipo, nem sempre é para reabilitar espécies. Alguns é só para ganhar dinheiro mesmo. Sim. Mas eu não estou nem me referindo à reabilitação, não. Eu estou falando assim, por exemplo, quando a ararinha azul foi exportada, provavelmente de maneira ilegal, inclusive, a intenção não era preservação. A intenção era ter uma ave exótica. Né? Pra vocês terem uma ideia, galera, assim, dentro de um contexto de mercado ilícito, o tráfico de animais silvestres é a terceira atividade ilícita mais rentável do planeta. Só perde para tráfico de drogas e tráfico de armas. Aí vem tráfico de animais silvestres em terceiro lugar como atividade ilícita mais rentável. Pra vocês terem uma ideia, vocês já viram aquelas cobras, aquele tipo de jiboia que a gente chama de coralos? Que geralmente você vê quando tem exposição, umas cobras verdes com um verde fluorescente, ou então um laranja fluorescente, já viram? Ou não sabe o que eu estou falando? Não, acho que não pode não. Nunca viram? Barreto falou que já. Quer ver? Deixa eu só fazer só vou parar o papo aqui já. Ó, coralos. Pô, tá de sacanagem, né? Essa cobra toque. Coralos cobra, ó. Uma cobra dessa, galera. Vamos pegar essa laranja aqui, que é, porra, maneiríssima essa cobra. Aí você tem dela, geralmente as mais comuns são laranjas e verdes, né? São as mais comuns aqui. Que é uma cobra brasileira, inclusive. Ó, olha o padrão da cobra. É top demais, cara. É bonita demais. Uma cobra dessa no mercado ilegal, tipo assim, mandando para a Europa, é uma cobra que um único indivíduo custa uns de 20 a 30 mil euros. Uma cobra dessa.
um exemplar, de 20 a 30 mil euros, que os caras acabam ou para zoológico ou para coleções particulares. Então, assim, quando você pega um bicho desse e coloca no zoológico, de certa forma, você está ali tentando fazer reproduzir, etc. E tal, você acaba, assim, tendo um plano B. Né? Se de tudo der errado, você consegue reintroduzir, não sei, entendeu? Uma possibilidade. Mas eu concordo, Emanuele, assim, acho que foi você que falou, né? Eu ainda não me decidi se eu sou a favor ou contra de zoológico, para te falar a verdade, entendeu? Eu ainda não me decidi em relação a isso. Eu ainda não me decidi 100%, mas eu tô bem mais pro contra do que pro favor. Mas você entendeu o outro ponto de vista, do outro lado? Tem sua utilidade, assim. Mas se for pensar, tem sua utilidade. Ele pode ser usado para o bem. É claro, concordo com você. Nem sempre a ideia é essa, mas ele pode vir a ser usado pelo bem. Mesmo que no primeiro momento o uso seja do mal, entende? Sim, entendo. Beleza, galerinha. Deixa eu só fazer uma chamadinha. Um segundo.